o sexto sentido. Como que a gente percebe coisas que nenhuma ciência pode explicar? Se nós pegarmos algumas correntes mais americanas, nós vamos ver que eles explicam tudo, não querendo complicar, eles explicam tudo através do psicológico. Você pega algumas escolas russas, né? Um pensamento das escolas russas, eles vão querer o quê? Tudo é corpo, tudo é fisiologia. E hoje a gente tem que se abrir que nem o psicológico, nem o corpo explica tudo. Existe muita coisa além, né? Existem coisas que nós não sabemos explicar. Eu coloquei um exemplo em uma das divulgações que eu disse assim, quando nós pensamos em alguma pessoa e aquele telefone toca e é aquela pessoa, né? Ou situações, quando você fala das mulheres, né? Qual é a mãe? É raro uma mãe que não passou por uma experiência de sensibilidade em relação a um filho, né? Então, esse sexto sentido, eu acho que ele é um conjunto que abraça várias situações, como a clarividência, a telepatia, as percepções extrasensoriais, né? Porque vamos pensar que toda essa influência, todo esse poder, se a gente pode dizer, ele não está na nossa mente. Ele está além da nossa mente. Eu, como hipnotizador, e eu tenho muito orgulho, né, dediquei praticamente minha vida toda a entender a hipnose. Mas eu sei que a hipnose não abraça tudo. Eu tenho essa consciência. Então, hoje, a gente percebe... Uma coisa interessante que eu vou falar, que existem muitos relatos. O nosso povo é um dos povos que mais tem pessoas com sensibilidades paranormais. É incrível isso. Agora eu vou dar uma outra informação. É um dos que estuda menos esse assunto. Ele fica preso a preconceitos, ele não quer conversar com isso, um torce para um time e não conversa com o outro que torce para o outro. E, enfim, nós temos um mar de pessoas maravilhosas, intuitivas, paranormais. Wagner, vou te interromper um pouquinho. Hoje nós vivemos momentos com mais respeito para todos esses insights que as pessoas, vou dizer insights, que as pessoas apresentam. Intuição, clarividência, que você falou, sensitivo, vários nomes podem ser dados. Nós hoje falamos do sexto sentido, que é uma expressão muito popular. Você acha que hoje a gente vive um tempo de mais respeito, com um olhar de mais valorização para essas pessoas que têm esses atributos, vamos dizer assim, mais aguçados? Eles se percebem, eles vão estudar e eles usam dessa percepção para aplicar no seu trabalho. Às vezes, nem ele precisa dizer para o paciente, ele usa e ponto, e aquilo dá certo. É possível hoje isso? Eu acho que existe. É difícil dizer estatisticamente, porque nós como terapeutas, nós acabamos nos aproximando de pessoas mais abertas para esse assunto, né? Mas a gente também não pode negar que isso é uma coisa tão presente na nossa vida que muitas pessoas procuram isso escondido. Então, assim, ela ao mesmo tempo que ela defende contra, ela fala, não existe, não pode ser, é coincidência, mas de uma forma ela procura escondido numa hora de desespero. Ou seja, existe um medo de dizer, olha, eu acredito nisso, tem uma coisa além, né? E quando eu soube disso me fez bem, ou quando eu fiz esse tratamento me fez bem. Wagner, e a gente, vamos falar, nós que temos, eu tenho um pouco mais de idade que você, mas a gente pode se considerar da mesma geração.
Qual de nós dois não foi levado por uma benzedeira quando éramos bebês ou pequenos? E você nunca levou os seus filhos para benzer? Eu, por exemplo, tinha lá uma benzedeira que eu vivia levando minhas meninas, porque as minhas meninas, eu falava que pegava quebrante, né? Bucho virado. Era essa a expressão que a gente usava. Levava lá na benzedeira, que pegava um galho de arruda, que a arruda ficava murcha. Ela punha um copo de água com não sei o que lá, eu olhava para o copo, aquilo lá borbulhava, e aquilo já ia me despertando algo que eu tinha dentro de mim. E eu falava assim, meu Deus, é maravilhoso, porque eu saio com as minhas filhas, ela vai dormir a noite inteira, o sono era sereno, aquele negócio dava certo. Aí vinha a tia e falava assim, que bobagem é essa? Você vai atrás dessa macumbeira, essa mulher lá, você viu a casa dela, cheia de cachorro, gato, aquela mulher é porca, você ia... Olha só como que é. Então, aquela mulher que praticava uma caridade, às vezes tinha julgamento pelas pessoas por não entendimento. Hoje Sim. Eu estou procurando uma benzedeira, não acho essas mulheres, não sei o que aconteceu com essas mulheres que benziam, onde elas estão, Wagner? Eu acho que mesmo quando eu vou até pegar um pouco o que você falou, mesmo quando nós estamos falando que nós não passamos essa energia, vamos dizer, o benzimento, pode ser que não exista uma formalidade, mas eu acho que o terapeuta faz isso. Né? Eu lembro quando eu era criança, que foi uma coisa bastante bizarra, porque uma vez eu caí da bicicleta e o meu joelho ficou em carne viva. E adivinha para onde a minha mãe me levou? Para a benzedeira. Né? E você então, saiu assim, melhor de lá. Eu sarei. Então. Né? Então, era passar na farmácia, fazia a primeira... Porque não tinha médico. Então, assim, passava na farmácia, eu via a opinião do farmacêutico, punha um remédio e direto já ia para a benzedeira, que era a terapia da época, né? E eu saía bem. Ô, Wagner, e beijinho de mãe quando a criança cai? Sim. Vem aqui que eu te dou um beijinho, já vai sarar o seu dodói. O que a gente está fazendo com a criança? Mãe tem um poder que, se ela levasse isso, exercitasse, sairíamos pessoas muito melhores, mas a gente vai deixando para trás alguns dons, né? Sim. Tem isso também? Alguém que não quer assumir o dom? Eu acho, Elizabeth, como eu falei, eu peço licença hoje para explicações técnicas, né? Mas a gente sempre, eu acho que todos têm. Mas por que a mulher se destaca mais nesse sentido? E hoje tem muitos homens diferentes. Porque é permitido para a mulher sentir. A mulher, ela é criada com uma aprovação para sentir. E a gente, para poder ter uma percepção, a gente precisa estar com um sentimento vivo. A gente precisa sentir, né? Hoje, porque esse sentir não é aquele... gostar todo mundo gosta, né? Mas assim... sentir no sentido de ficar próximo da criança. É aquela coisa que a gente fala assim, só de olhar você sabe que ela não está bem ou que ela está com febre, nem encostou ainda, né? Então são sensibilidades que estão surgindo hoje com essa aproximação dos pais, também das crianças. Claro que não é a maioria, mas já está acontecendo. E você está vendo homens muito sensíveis. Mas sensível não é fraqueza. Sensível é se abrir. Olha, eu já escutei um sentido, eu já vi um outro sentido, eu já toquei um outro sentido, eu já senti, é um outro sentido, né? O paladar. E agora tem uma coisa que vai além, para aquela pessoa que se permite entrar em conexão com o outro, que é essa percepção que a gente não sabe de onde vem, né? Onde eu passo pelo roteiro dos 5 sentidos, mas ainda tem um que está lá, né? Então, claro que quem se afastou, não é que ele não tem, mas essa porta não está aberta, né? Dizem, e eu também falo isso, quando eu estou explicando hipnose. Tudo está no inconsciente. Será que é verdade isso? Eu diria que uma boa parte está no inconsciente. Mas o que é o inconsciente?
Se a gente parar para pensar, o que é o inconsciente? É aquilo que não está consciente. Parece até contraditório, né? Parece que é contraditório. Então, assim, não é uma caixinha no meio da cabeça com forças guardadas. Não é isso. É um desenvolvimento pessoal. E está aí o magnetismo para provar isso. Você quer o bem de uma pessoa, você impõe as mãos sobre a pessoa e isso tem efeito. Não está guardado numa caixinha do cérebro, não. Então, quando uma ciência se desenvolve e cria um método, isso também vira uma linguagem e a linguagem passa a ser acreditada como verdade. Então, está no inconsciente, está no subjetivo, mas que raio que é esse inconsciente, esse subjetivo? Fica parecendo, né, Wagner? Fica parecendo respostas engessadas, né?